Então, tô gostando desse negócio de vir aqui falar com vocês e também faz parte de um processo que eu estou me propondo a ser e fazer daqui pra frente, que é gerar conteúdos aqui pra vocês e tal, aquela coisa toda. Então, esses vídeos vão ser cada vez mais frequentes aqui, tá? No meu perfil. Até pra vocês se conectarem comigo, pra vocês me conhecerem e não ficar achando que eu sou a louca da academia. Um pouco, mas vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo, que é um vídeo muito especial, que eu quero falar sobre 2 assuntos bem importantes na vida da gente. Primeiro, eu quero falar sobre o meu pai. Hoje é dia 25 de novembro e ele faria 75 anos se ele estivesse vivo, né? E hoje seria o aniversário dele. E como eu já introduzi, né? Ele faleceu e vai fazer 8 anos que ele faleceu, 2 dias depois do aniversário dele. Então, depois de 8 anos, essa é a primeira vez que eu consigo falar da morte dele. Essa é a primeira vez, nesta data, que eu consigo olhar para esse lugar, falar sobre isso, deixar a emoção fluir sobre, sabe? E aí, eu vou entrar muito no assunto do luto agora. Eu acho que até você perder alguém que realmente teve um impacto muito importante na sua vida, a gente não tem noção do que é essa perda. Como que ela vai representar para você dali para frente. E no meu caso, o que acontece? O meu pai, eu sempre fui mais próxima dele. Meu pai era um homem que passava a noite em claro comigo, tendo conversas longas. Eu posso dizer que meu pai foi o meu grande mentor em relação ao meu caráter, em relação às coisas que eu penso, em relação a tudo, inclusive aos meus traumas, mas isso fica para um outro vídeo. E aí, o que acontece? Durante 8 anos, e eu acho também que isso faz parte do seu processo de autoconhecimento, porque durante 8 anos, era um assunto que eu não tocava, não falava. Parte disso também vem da correspondência da família que eu cresci. É uma família que não comemorava a data de aniversário, mas meu pai comemorava. E a nossa relação, nos últimos anos da vida dele, depois que ele se separou da minha mãe, ela foi ficando uma relação cada vez mais, vamos dizer assim, distante, fria. Não faltava o amor, não faltava a preocupação, mas à medida que a gente foi crescendo e tudo, meu pai morando 9 horas de distância da gente, a gente não tinha uma relação rotineira de contato, de conversar, de participar, não era participativo. E meu pai, numa parte da vida dele, ele começou a falar, vou viver. Então meu pai viajava, fazia, acontecia e também não alimentava. Se queixava da gente não dar tanta importância, da gente não procurar, mas ele não era a pessoa que era exemplo pra gente fazer isso, né? Então acabava que a queixa dele pra gente soava como injusto, né? Você tá falando uma coisa que você também não faz. E no ano que meu pai faleceu, em específico, ele fez uma comemoração em julho, se eu não me engano. Nós fomos convidadas e nós não fomos, por causa de uma discussão no telefone. E neste mesmo ano eu tive 2 marcos com meu pai bastante importantes. E na data do aniversário dele, eu cheguei a mandar mensagem para ele. Eu cheguei a me comunicar com ele, mas eu acredito que ele estava magoado com a gente. E das características do meu pai é que ele tratava com silêncio e desprezo quando ele queria castigar alguém. Quando ele queria demonstrar alguma coisa para alguém, ele desprezava. Ele me ensinou isso. Ele falou, Tayara, se você quer afetar alguém, se você quer magoar alguém, despreza. E eu tinha muita dificuldade de desprezar, tenho até hoje, porque eu sofria isso dele. Então, tipo, né, como assim? E por que eu tô falando isso? Vou pontuar também um outro marco que eu tive com meu pai, que é o seguinte. Eu tive a minha vida muito precoce. Eu tive filho com 17 anos, eu casei com 16 anos, bastante coisa. E meu pai sempre foi uma pessoa, tipo, com a característica de instrutor. Então, ele sempre me instruiu muito, ele sempre conversou muito comigo. E neste mesmo ano, um pouco antes de julho, nós conversamos no telefone. Não era sempre, mas às vezes essas ligações aconteciam. E eu tinha passado por um conflito. E nesse conflito, o meu pai escutou o que tinha acontecido e começou a falar comigo. Tá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, aquele trem todo. E eu
escutei, só que depois que meu pai falou, falei assim, pai, tudo que você já falou, eu já fiz. E depois que eu desliguei o telefone, me veio uma percepção assim, eu pensei isso, gente, eu falei assim, nossa, que legal, eu não preciso mais recorrer a ele. Isso já tá dentro de mim, eu consigo tocar sozinha. Foi um sentimento que me veio. Passou-se, vamos pôr, uns 4, 5 meses, ele veio a falecer. Ele não faleceu de doença, foi um acidente. E a gente não teve nenhum corpo dele, né? Porque foi um acidente de carro, então o corpo pegou fogo, aquela coisa toda, então foi caixão fechado. Então eu também não tive aquela coisa do selamento da vida da pessoa quando você vai lá no caixão que ela morreu, né? Então eu também não tinha essa figura de linguagem na minha cabeça. Então a morte do meu pai veio sempre gradual para mim. Quando é que eu lembro que meu pai faleceu de fato, que ele não existe? Como a nossa comunicação já era rara, então ele tinha algumas datas, igual no meu aniversário, ele sempre vinha para Belo Horizonte para a gente poder jantar, almoçar ou jantar nós três. E aí no meu aniversário é tipo bater o martelo, ele não tá mais aqui. E cada um tem um mecanismo de defesa, cada um, isso é muito pessoal. E uma das coisas que, como experiência, eu acredito que é acionada num falecimento é o seu mecanismo de defesa. Né? Algo está acontecendo do qual você se sente inseguro, você não sabe lidar, apesar que morte é algo que todo mundo vai morrer, mas ninguém conversa sobre. E o luto dele foi algo que foi muito evitativo para mim, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso e o que eu quero registrar aqui e falar, apesar disso, enquanto meu pai viveu com a gente, na minha adolescência, na minha infância, eu sempre fiz tudo com meu pai, sabe? Eu era o chaveirinho dele. Não que ele era ativo comigo para querer estar sempre comigo, mas eu era a filha carrapato, onde ele se propunha, onde ele queria, eu estava. E com isso, eu vivi de tudo com meu pai. E isso eu tenho muita sincronia com a vida, sabe? Quando ele faleceu, eu tinha 28 anos. Na minha geração, é com 28 anos que eu estaria começando a minha vida, que eu estaria conhecendo alguém, que eu estaria casando, que eu estaria fazendo isso, aquilo, bababá. Mas não foi assim a minha história. E eu acredito, dentro dos meus sentimentos, que eu vivi tudo que eu tinha para viver com meu pai. Quando ele faleceu, a sensação que eu tinha é tipo assim, eu aproveitei o máximo. Eu não tinha no meu coração nada que eu não tivesse feito com meu pai. Eu engravidei, eu casei, ele me levou na igreja, ou seja, eu entrei de novo na igreja com meu pai. Depois eu divorciei. Meu pai, no processo do meu divórcio, foi uma pessoa que conversou muito comigo, muito, 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 me amparou muito. A casa dele, por diversas vezes, foi o meu refúgio, sabe? Então, quando ele veio a falecer, eu não tinha essa sensação, tipo assim, não, meu pai não vai me levar na igreja, não, meu pai não vai ver meu filho. Gente, até meu filho andar de cavalo com meu pai, isso já aconteceu, porque ele viu meu filho crescer, né? Meu pai morreu, meu filho tinha 10 anos. Então, assim, no meio de tudo, eu sou muito grata, né? Pela minha vida em si, porque apesar dela fugir dos conformes, do que era apropriado, do que era adequado, no meu contexto de amor e de profundidade, foi a maior bênção eu ter tido tudo muito precoce. Porque a pessoa que eu considerava mais importante na minha vida até o momento da minha concepção era meu pai, e ele participou de tudo. Então, é isso. Hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria com 75 anos. Ele morreu muito novo, ele morreu com 67. Mas ele sempre foi um homem que eu até comentei isso com uma pessoa ontem, que ele é um alquimista, né? Ele foi um homem que serve de exemplo para muitas coisas. Assim, meu pai veio do nada e morreu coronel da PM, para vocês terem uma ideia. E tudo por ele. Tudo por ele. Eu não tô nem ao pé do meu pai no sentido de garra e de fazer acontecer a vida. Mas hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo olhar as fotos deles sem sentir dor, sem sentir um desconforto. Eu acho que hoje eu tô finalmente conseguindo honrar e despedir de fato dele. Então é isso. É uma história do meu pai, é uma homenagem para ele que eu quero deixar registrado o tanto que eu acessei essa gratidão por tudo que eu vivi ao lado dele, sabe? E é isso.